Então, beleza, pessoal. Eu tenho recebido muitas reclamações de mulheres, né? E muitas preocupações de mulheres que estão vendo o marido ir para um caminho e já devem ter falado algumas vezes, como dizer várias vezes, né? Insistido. E resolvi fazer essa transmissão aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Eu tive o privilégio já de dar um curso algumas vezes sobre finanças e eu quero compartilhar com vocês. Então, o que eu peço para vocês? Manda esse aviãozinho de papel que está aqui embaixo, compartilha com muita gente, para o pessoal que me segue receber o aviso que eu estou ao vivo, tá? O Instagram faz isso, o Instagram ele não entrega para todo mundo que me segue. O que eu separei para vocês hoje? A Bíblia, a Bíblia fala muito sobre dinheiro, tá? Não só em versículos específicos, mas a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Ela conta histórias em que o dinheiro foi, foi um divisor de águas, o dinheiro foi motivo de brigas. Ela exalta o poder de um rei através do dinheiro, das posses que Deus deu para aquele rei específico, né? Então, a transmissão de hoje é para a gente falar sobre dinheiro à luz da Bíblia, tá bom? Eu não coloquei título, né? Eu tinha que colocar um título de uma live, eu acho. Eu sempre esqueço os detalhes aí. Mas a gente precisa entender a seriedade que é isso, tá bom? Tem uma frase do Billy Graham, para quem não sabe, né? O Billy Graham é um grande pastor, um grande teólogo, tá? Norte-americano, ele influenciou algumas dezenas de milhares de pessoas na sua vida, tá? Para você ver o peso, né, que uma pessoa tem para o reino de Deus, eu sempre coloco aqui em consideração o velório da pessoa, né? Tem um livro que eu estou lendo que fala de um velório de um homem crente também. E o velório de Billy Graham foi um negócio assim de louco, tá? Se vocês puderem depois colocar no YouTube, Billy Graham, velório, deve estar em inglês, somente em inglês, tá? Vocês vão ficar muito impressionados, tá? O velório do Billy Graham em Washington foi um velório assim digno de um presidente dos Estados Unidos que era amado, tá? Então esse cara era pastor, era um servo de Jesus. Ele viveu uma vida ilibada, ele chegou a fazer um compromisso com outros pastores que começaram a trabalhar junto com ele para que eles fizessem um esforço mesmo, para todos terem uma reputação ilibada, sabe? Isso é uma coisa meio esquisita hoje em dia, né? Parece uma coisa meio antiga, uma coisa de uma geração que não pertence à nossa, né? E esse cara tem uma frase dele que é o seguinte, Billy Graham, tá? Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso o ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Se uma pessoa adquirir a atitude correta em relação ao dinheiro, uma atitude correta em relação ao dinheiro, isso vai ajudar essa pessoa a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Tá? Então veja, quem falou isso não foi um guru de dinheiro, foi um pastor. Imagina quantas pessoas passaram pelo gabinete pastoral desse homem. Quantas famílias foram influenciadas pelo pastoreio desse homem. Esse cara ele diz o seguinte, olha, se você não souber lidar com dinheiro, você vai se confundir, você vai dar voltas, você não vai sair do lugar, tá bom? Bom, como a gente vai falar do que a Bíblia fala sobre dinheiro, né? A gente precisa orar, tá bom? João, por que isso, né? Por que eu não posso pegar a Bíblia como um livro técnico, um livro histórico, um livro de conhecimento? Por que eu não posso ler a Bíblia e reter só aquilo que me interessa, né? Por que eu não posso tratar a Bíblia dessa forma? Você não pode fazer isso porque você vai destruir o poder que existe na Bíblia, se você fizer isso. Tá? Então, como a gente vai tratar de assuntos aqui que são do Espírito, porque a palavra de Deus ela é a vontade e a carta de amor de Deus para nós, se você não encarar isso como algo espiritual, você não vai conseguir entender o que eu vou falar com você aqui hoje. Tá? Não é porque eu vou usar palavras difíceis, não é por isso, não é pela complexidade do assunto. É porque, assim, se existe um propósito bíblico com dinheiro, pode ter certeza que existem forças que vão querer tirar o teu alvo de compreender essas coisas, tá bom? Então, hoje, eu vou orar por você agora, né? Onde você estiver, se você puder orar comigo, né? Pedindo para que Deus retire as camadas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, nossas ceras, né? Eu posso falar de maneira poderosa com você essa noite e também comigo, tá bom? Então, ora comigo agora e ore crendo que Deus está aí com você e que Ele quer realmente falar com você, tá bom? Pai de amor, nós te bendizemos pelo teu grande poder, pela tua palavra aberta diante de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque é o Senhor que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. E a tua palavra nos ensina tantas coisas sobre o dinheiro, Deus. Nós vivemos num mundo imerso no dinheiro. Um mundo em que tudo é feito, é construído, é entregue, é destruído. Tudo em volta do dinheiro. Nos ajude, Senhor, a termos sabedoria. Nos ajude, Deus, a entendermos esses princípios. Vem remover de nós todo preconceito. Remova da nossa mente as ideias fajutas, Deus.
essa palavra encontra um terreno fértil em cada coração aqui presente. Cada pessoa que assistir essa transmissão. Ilumina, Senhor, dá entendimento. Tem misericórdia de cada um de nós. Liberta nos lares, Deus. Liberta os lares dos grilhões que o dinheiro pode trazer. Fica com cada uma família aqui representada, cada um de nós, em nome de Jesus. Sabe? Bom, vamos lá, pessoal. Já iniciamos aqui, né, com a fala do Billy Graham, né? E vamos começar então, né? O básico, né? Dinheiro, afinal de contas, dinheiro. Dinheiro é uma bênção ou uma maldição? Né? O que vocês acham que é o dinheiro? Se o dinheiro é uma bênção ou uma maldição? Né? E aí eu tenho aqui duas referências de Provérbios 14, 20. Se você tiver com a Bíblia aberta, Provérbios 14, verso 20 diz o seguinte: o pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Verso 4. Provérbios 19, 4, tá? Esse versículo que eu li para vocês aqui agora. Então veja que o pobre ele é desprezado, né, até pelo seu próximo. Né? As riquezas granjeiam muitos amigos. Bom, Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora a Bíblia fala de outra questão drástica, né? A Pamela sempre fala, né, no Instagram dela, né? A Bíblia ela não apresenta dois deuses diferentes, né? Deus e o diabo, né? Antagônicos. Ela apresenta Deus e o dinheiro. O dinheiro. A gente sabe que a gente vive num mundo onde o dinheiro ele é colocado num trono nos corações de muitas pessoas, né? Para não dizer a maioria delas, não é verdade? Então, esse versículo já traz aqui um alerta pra gente, que a gente não pode deixar o dinheiro tomar o lugar no nosso coração que pertence a Deus, né? E aí eu volto de novo a pergunta, né? Dinheiro é bênção ou maldição? Né? Outro versículo, 1 Timóteo 6. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Muitas dores. Né? Veja que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá bom? Então vamos lá. A gente leu alguns trechos aqui que fala das consequências da riqueza na vida de um homem natural, né? Um homem que despreza a Deus. A gente colocou aqui a separação de dois senhores, e agora em 1 Timóteo 6, 10, o apóstolo Paulo fala aqui: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Amor ao dinheiro, tá? Então, o som tá normal, tá, Gilberto? Aqui tá tranquilo. Aumenta o som do seu telefone. Tá com fone de ouvido, talvez, né? Tá bom? Beleza, então veja, o amor ao dinheiro, tá bom? Ele faz meio que uma ligação com Lucas 16, né? Porque ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro, né? Então se eu estou amando o dinheiro, se o meu coração ele tá deturpado, se o meu coração está desalinhado e eu vou amar o dinheiro, então vai ter problema para mim, né? Mas ainda não respondi a pergunta, né? Dinheiro é bênção ou é maldição? Porque o dinheiro traz muitos problemas para quem não tem muito discernimento, né? Vamos lá, outro trecho, tá? 1 Reis 3. Disse-lhe Jesus. Não, perdão, disse-lhe Deus. Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, isso é Deus falando com Salomão, tá? Nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, igual não houve. Depois de ti, igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Aqui, veja, querido, existe um contexto ali, né? O rei Davi tinha morrido, e aí Salomão, ele é coroado rei de Israel. E Deus aparece numa visão para Salomão, num sonho, e fala para Salomão: Salomão, me pede o que você quiser. O que você quiser, você pode me pedir, que eu vou te dar por amor ao teu pai. E Salomão pôde pedir muitas coisas para Deus. Ele pediu sabedoria para guiar o povo dele. Né? E Deus não só deu para ele sabedoria, como ele abençoou Salomão com riquezas. Riquezas. Tá? Então veja, se riqueza é uma maldição, então não faz sentido Deus ter dado riqueza para o servo dele. Não é verdade? Então fica essa questão aí pra gente, né? Vamos lá. Provérbios 14, 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. A coroa dos sábios é a sua riqueza.
Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Isso é um versículo bíblico, gente. Né? Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Então vamos lá. Colocados, né, esses trechos aqui, aí eu pergunto para vocês, o dinheiro é bênção de Deus ou é maldição? Né? Dinheiro é uma bênção de Deus, tá bom? Nós não podemos demonizar o dinheiro. Veja que assim, existe uma nuance muito fina, muito estreita, né? Entre algo que é abençoador e algo que aprisiona. Né? O nosso coração ele é inclinado para o mal, ele é inclinado para o pecado. Então, quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa talvez em pessoas que têm recursos, a gente pensa em governos que têm recursos, né? A gente pensa em igrejas que têm recursos, a gente tende a ter um pré-julgamento por que aquela pessoa, aquela instituição tem tanto recurso assim. Né? E a gente tem que se lembrar que o dinheiro, quando ele é aplicado como um servo e não como um senhor, o dinheiro nos é muito útil, tá bom? Por que o dinheiro a tudo responde, como a Bíblia está falando ali conosco em Eclesiastes? Quando você está com um problema, você precisa de um médico, não precisa? Como é que você paga um médico? Não adianta você levar para o médico uma cesta de frutas, né? Para pagar uma consulta. Você não pode oferecer, né, um filhotinho de cachorro para pagar uma consulta, né? A gente vive num contexto em que as coisas são feitas com dinheiro, não é verdade? Você sai da consulta, tem que ir para uma farmácia. Você compra remédio com o quê? Com dinheiro. Um filho seu tem que internar, como um filho meu internou recentemente. Né? Como é que você paga no hospital? Com dinheiro. Tá? Como é que você come? Como é que você se veste? Você precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Tá? Então veja, nós não podemos demonizar o dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus. O dinheiro ele abre portas. Né? O dinheiro, com dinheiro é possível você ajudar pessoas. A Bíblia conta várias histórias de pessoas que com dinheiro resolveram contratar pessoas para trabalharem juntos, né? Para trabalharem para elas, para render mais dinheiro. A parábola dos talentos que Jesus conta, o talento ali, ele é dinheiro, tá? Não é um dom. Então a parábola dos talentos, não sei se na sua igreja pregam de maneira diferente, né? Eu por muitos anos, eu ouvi aquela parábola interpretada como se talento fosse um talento de um dom que a pessoa tem, né? A pessoa, sei lá, a pessoa ela é boa musicista. Ela tem que multiplicar aquele talento dela, mas isso está errado. Aquilo ali é dinheiro, né? Então Jesus dá um exemplo de uma parábola em que ele fala assim, olha, o dinheiro que é dado a você por Deus, ele deve ser multiplicado também. Tá? Então, a gente está começando a ter um entendimento aqui, né, que o dinheiro não só é uma bênção, mas também nós temos um chamado para fazer esse dinheiro multiplicar, para ele dar frutos. Tá? Vocês devem ter ouvido falar em várias oportunidades aí de, por exemplo, alguns gurus da internet, né, da economia, dando cursos sobre multiplicar dinheiro, né? Sobre fazer o dinheiro render um pouco mais, né? Render o máximo possível. Enfim, existe uma certa ambição em fazer o dinheiro multiplicar, tá? E a gente vai falar sobre isso, né? Não sei se vai dar tempo de falar sobre isso hoje, mas tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Então, eu quero que vocês comentem aí, né? Vocês estão entendendo direitinho e se está claro para vocês que dinheiro é uma bênção. É uma bênção você poder ter dinheiro para você comer, para você fazer uma viagem, né? Essas coisas são bênçãos de Deus, tá joia? Você colocar seu filho na escola, né? Uma boa escola, você ter acesso a um lazer, né? Enfim, ninguém está falando nada, né? Mas eu vou, ok? Então tá bom, ok. Então estou considerando que essa parte tá legal, né? Beleza, então, beleza, obrigado. Então vamos lá, então dinheiro é bênção, né, gente? Dinheiro é bênção. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre finanças, tá bom? Finanças é a ciência e a profissão da gestão do dinheiro. A ciência da estruturação dos arranjos econômicos necessários à consecução de um conjunto de objetivos quanto à intendência dos ativos indispensáveis a essa realização. Quanto ao verbo financiar, significa fornecer fundos para negócios e projetos, Wikipedia, né? Então, o conceito de finanças, ele é bem pomposo, né? Uma coisa curiosa é que, assim, quando você começa a estudar sobre dinheiro, quando você começa a estudar sobre economia, como funciona, né, o dinheiro, você vai chegar num território em que existe uma espécie de muro armado, defendido, né, mitificado, para coibir o conhecimento que está ali dentro. Tá? Vocês já viram alguma vez aquelas reuniões lá do Senado, né, das câmaras dos deputados, enfim, e aí um ministro resolve falar. Aí o cara dá um discurso assim super pomposo. Uma linguagem extremamente culta, difícil, aquela linguagem assim que você fala assim, cara, eu não sou nada, eu sou uma ameba, né?
E depois de tanto falar, né, o cara fala assim, olha, está deferido. Você fala assim, cara, não entendi nada. Né? O que quer dizer isso, deferido, indeferido? Né? O que aconteceu? O que estão falando ali dentro? Né? É uma coisa assim, é tão distoante da nossa realidade, né? Quando você vê essas reuniões, você fala assim, cara, não dá nem para assistir isso. Não dá para assistir isso. Tá? Alguns economistas fazem isso, na linguagem do dinheiro. Tá? Existe um interesse por parte de algumas entidades em continuar idiotizando a gente. Tá? Por quê? Porque se fosse interessante que todo mundo soubesse as melhores aplicações, né? As melhores as ciladas de mercado, né? As melhores táticas, se fosse de interesse de toda empresa financeira, toda instituição financeira, que todo mundo soubesse disso, eles não fariam dinheiro em cima da gente. Tá? É uma coisa meio básica, né? Mas assim, você tem que entender, você tem que aceitar o fato que quando você coloca teu dinheiro num banco, o banco não está te fazendo um favor. Tá? Ele não está te fazendo um favor, você está ajudando o banco com o seu dinheiro a fazer investimentos muito melhores do que o que você acabou de fazer ali. Tá bom? Então, por que eu estou falando com vocês desse assunto aqui agora? Né? Porque assim, o conceito de finanças ele é completamente distante da nossa realidade. Tá? Mas o que importa para a gente é o seguinte, a finança é o quê? Finança é você fazer a gestão dos seus recursos monetários. É você administrar o que você tem de dinheiro. Tá bom? Isso aqui é Wikipedia, gente. Alguém foi lá e colocou, o termo está perfeito. Tá bom? Só é difícil de entender. Né? Como tudo sobre dinheiro. Tudo que você for pesquisar sobre dinheiro é difícil. Tá? Tanto é que tem algumas pessoas na internet, né, que estão ganhando dinheiro fazendo o quê? Desmistificando certos termos, ensinando outros caminhos. Né? Aí você compra um livro, aquele livro te ensina alguns conceitos. Opa, agora eu entendi isso aqui. Mas você pisa numa corretora, o cara de repente começa a falar uns termos. Você fala assim, nossa, eu não quero nada disso, eu quero isso aqui. Ó. Você pega o livro e fala assim, ó, eu quero que você faça isso aqui pra mim. Você consegue fazer isso aqui pra mim? Né? Agora, pra você chegar nesse nível, você tem que estudar. Né? Mas enfim, queridos, o dever do controle das finanças, ele precisa ser do homem numa família, tá bom? Houve uma série de perguntas que mandaram para mim, nessas últimas caixinhas que eu abri, nos últimos 15 dias, né? Eu não respondo todas as perguntas, tá? Mas muita gente questionando essa coisa, né? Olha, meu marido é muito pródigo. Pródigo quer dizer gastador, tá, gente? A gente lembra a palavra filho pródigo, né? Um filho pródigo, né? Um filho, sei lá, pobre, não. Um filho gastador, tá bom? Então, meu marido é muito gastador, muito pródigo. Então, eu fico com medo de colocar a gestão financeira na mão do marido, porque o marido vai fazer merda. E faz mesmo, né? E aí, a gente olha para como as coisas são nos nossos dias, né? Nós, homens, nós nunca fomos tão fracos, nunca fomos tão covardes para simplesmente fazer aquilo que Deus já nos deu para fazer, né? E como as mulheres são muito preocupadas, muito cautelosas, as mulheres são muito proativas, né? As mulheres, elas já começam a tomar frente das coisas, né? Porque ela está vendo assim, olha, cadê a gestão financeira do meu marido? Cadê o controle financeiro dele? Né? Que conversa que é essa aqui que o cartão de crédito veio com a fatura muito alta? Ele não estava prevendo isso? Né? Então as mulheres, elas por serem cautelosas, por terem esse cuidado, elas acabam se envolvendo de cabeça nas finanças da família, nas finanças do casal, porque muitos homens não querem saber disso. Né? E conosco também foi assim, tá? Por um tempo, no início do nosso casamento. Eu não sei se você sabe, mas a Pamela, a minha esposa, ela é administradora. E ela é muito boa administradora, tá? A Pamela é a seguinte, ela não só fez a administração, como ela atuou como administradora e ela fazia um excelente trabalho. Excelente trabalho. A Pamela é muito boa de serviço, tá? Não é porque a minha mulher não, ela realmente é muito boa. Pra vocês terem ideia, a Pamela, quando ela trabalhou no cargo de confiança para o Estado, a Pamela desenvolveu uma planilha de Excel que até hoje não deve ter mexido na planilha de Excel dela, tá? Esse é o nível da Pamela, tá, gente? A Pamela é desse jeito. Então, a Pamela sendo administradora, a gente se casou, né? Eu era muito ferrado, você não faz ideia, tá? Quando eu namorava a Pamela, eu era autônomo, né? Eu não tinha carteira assinada. E, assim, nem conta bancária eu tinha. Porque eu pensei, cara, eu vou abrir uma conta bancária pra quê? Pra custear a manutenção da conta, né? E não tinha conta digital naqueles dias, né? A gente casou em 2008. Então, quando a gente casou, eu consegui um emprego 2 meses depois, graças a Deus, né? Fechado. Eu tive que abrir conta em banco, né? De um jeito ou de outro, né? Eu olhei pra Pamela e falei assim, Pamela, você é administradora, você manja muito mais dinheiro que eu, né? Cuida disso. Cuida disso, né? E ela achou ótimo, né? Porque ela é administradora, ela é colérica, né? Tem um temperamento colérico, ela toma iniciativa das coisas, ela gosta de tomar frente das coisas, por natureza, né?
E a gente até brincou, né? Porque assim, eu comecei a trabalhar, eu tinha um bom emprego. A Pamela, 2 meses depois, entrou nesse emprego que ela tinha de cargo de confiança. Nós não tínhamos filhos, né? Então o que aconteceu? A gente começou a juntar dinheiro, né? Morávamos de aluguel, não tínhamos dívida nenhuma, graças a Deus, né? Não recomendo que vocês façam isso, recém-casados, em hipótese alguma, tá? Tomar uma água aqui. Então eu dei a chave do carro para ela, olha, o que você acha melhor aí? Ela já foi falando, né? Administrador não, renda fixa, né? E tal, né? Investimento seguro, que o administrador é assim, né? O administrador, ele tá treinado a mostrar um saldo positivo no final do ano, né? Pro patrão, né? Então foi aplicar isso pra gente. E foi uma brincadeira nossa, né? A gente falou assim, olha, vamos deixar um dinheirinho separado pra você brincando aí, né? Com bolsa de valores e tal. Eu comecei a ler sobre isso nessa época, 2009. E é muito curioso, né? Muito curioso, porque à medida que eu fui estudando, eu comecei a ficar muito animado em investir, né? A investir. E Deus nos deu o privilégio de poder investir em coisas diferentes, né? Eu pude investir em ouro, eu investi em ações, investimos em imóvel, a gente investiu em tesouro direto, debênture, e a coisa foi desenvolvendo, né? E foi vindo resultado, né? Foi muito bom. Mas eu ainda estava naquela assim de não insistir muito com a Pamela, né? Porque, poxa, olha lá, a Pamela aí dando as caras dela, né? O portfólio que ela escolheu rendeu muito. E mas eu deleguei isso para ela, né? Para mim era muito cômodo delegar isso para ela, de não falhar com ela, né? Eu tinha um receio tão grande de falhar com a Pamela nesse sentido que eu falei assim, cara, se isso ficar na mão dela, é menos uma preocupação para mim, né? Porque eu já casei assim, preocupadaço com um monte de coisa, né? E orando por ela, né? E sempre, enfim. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: num momento posterior, quando eu olhei para trás, eu me senti frustrado, porque se eu tivesse tomado as rédeas lá atrás, a gente teria ganhado muito dinheiro, tá? Porque eu estava no time perfeito para realmente fazer a coisa fluir. Mas eu deleguei isso para a Pamela, né? Então eu não culpo a Pamela disso, absolutamente, a culpa foi minha, né? Tanto é que ela sempre me cobrava, né? E aí, né? Como é que tá isso aí? Tá dando certo, né? E muito disso foi culpa minha, tá? Então veja bem, queridos, eu não estou aqui estimulando as esposas a já entregarem a chave do carro para o marido que está alucinado com o investimento. Não faça isso, tá bom? O que a gente precisa fazer é estudar muito. A gente tem que se dedicar muito, muito, muito a estudo. Você não pode ir na onda simplesmente de ter ouvido falar alguma coisa. Porque você viu uma propaganda, porque tem um cara que está mexendo com tal coisa. Não é tão simples assim, tá? É bem complexo. Então, essa questão do homem tomar as rédeas do investimento, eu vejo como algo espiritual, tá bom? Aí algumas mulheres podem falar assim, meu marido não sabe, não manja nada disso. Seu marido precisa de um curso, de uma formação nessa área. Ele precisa ler livros, tá certo? Imagina o seguinte, você tem um carro na garagem, teu filho acabou de fazer 18 anos, né? Mas ele não tem a carteira para dirigir o carro. Ele não tem habilitação ainda, tá certo? Ele tem idade para dirigir, mas ele não tem a licença para dirigir. O que você tem que fazer para dirigir? Você tem que aprender a dirigir, não é verdade? Então, enquanto você não está pronto para dirigir um carro, você não pode dirigir um carro. Então, o que você faz? Deixa o carro parado na garagem. Encosta o carro na garagem, deixa ele fechado, trancado, né? Limpinho, mas ele está parado. Você não pode tirar o carro da garagem e bater ali na esquina. É de atropelar alguém na rua, tá certo? Então o que nós homens temos que fazer? A gente tem que se capacitar, tá? Depois que você se capacita, estuda muito, 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 ok. Tu começa a entender como funciona essa coisa de dinheiro, né? Com muito trabalho, depois que essas contas estão todas pagas. Depois que você tem um fundo de reserva de 1 ano, uma renda fixa, garantida, aí sim você pega o que sobra daquilo ali e começa a aplicar naquilo que você aprendeu, tá bom? É isso que nós homens temos que fazer, tá? Agora, Deus vai cobrar do homem, porque toda a responsabilidade sobre a família é do homem, não é da mulher. Tá bom? É do homem. Então tudo que envolve as coisas sensíveis da família precisam passar pela autoridade do homem. Tá bom? O homem tem que exercer essa autoridade. Como? Como que exerce essa autoridade? Se responsabilizando por coisas e por pessoas. Você se responsabiliza por aquilo, acabou, aquilo é seu. Aquilo é teu domínio, você toma conta daquilo agora. Tá bom? Bom, então, o dever do controle das finanças é do homem, tá, queridos? Se você é um homem, tá com a tua mulher controle, olha, eu já tive essa situação, tá bom? É uma vergonha, tá bom? Se prepara, estuda e trabalha muito, cara. Trabalha muito, que tem que ter muito dinheiro sobrando, tá? Para você começar a investir seu dinheiro, tá? A Pamela tá falando aqui, ó. Tem que ter esse dinheiro sobrando. Essa é a questão. Trabalhar muito para ganhar mais e sobrar. E não querer economizar na vida da família para investir aquele pouquinho. É isso aí. É isso aí, tá bom? Bom, então, finanças, né? O papel do homem,
né? E aqui, mais um trecho bíblico para a gente entender de usura. Vamos falar sobre dinheiro, hein? Não estamos sobre investimento ainda não, só dá uma pincelada aqui, mas vamos lá. Conceito de usura. Wikipedia, presta atenção. A usura seria a cobrança excessiva de juros, que nada mais é do que a remuneração do próprio dinheiro. Ou seja, quando da cobrança de um empréstimo pecuniário, são cobrados juros excessivamente altos, o que lesa o devedor. É prática repudiada socialmente, usura, sendo considerada conduta criminosa por diversos ordenamentos jurídicos, inclusive o brasileiro. Então, existe uma lei no Brasil, né, que é a lei da usura. Lei da usura. Lei da usura é a denominação informal atribuída no Brasil à legislação que define como sendo ilegal a cobrança de juros superiores ao dobro da taxa legal ao ano. Tá bom? Taxa Selic, tá, gente? É a Selic que é o referencial pra gente aqui. Então, vou ler de novo pra vocês aqui, ó. Então, a usura no nosso país, você não vê ela em aplicação praticamente. Né? Por quê? Porque a taxa Selic está tão alta que para você cobrar mais do que o dobro da Selic de juros, é crime, tá bom? Então, você está na dúvida se aquela taxa de juros está justa, se não está, pega a taxa Selic vigente, multiplica por 2 e veja se aquilo está acima dela, tá bom? Isso é usura, tá bom? Ou a cobrança exorbitante que põe em perigo o patrimônio pessoal, estabilidade econômica, sobrevivência pessoal do tomador de empréstimo. Nesses casos, o prestador é denominado agiota. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Então, o agiota, quando ele é o tomador de empréstimo, né, de maneira que ele abala a estrutura familiar de quem pediu emprestado, ele é chamado de agiota. Tá? Agora presta atenção no que a Bíblia fala. Olha só. Êxodo 22, 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporeis usura. Isso é Êxodo 22, 25. Você fala assim, João, mas isso está na lei de Moisés, né? Por que trazer isso para cá? Por que a gente não rasga o Antigo Testamento? Porque ele é uma referência para a gente, tá bom? E existe a palavra usura na Bíblia, né? Então olha só, Deus falando para o povo, ele não está falando para o mundo inteiro, isso que ele está falando aqui. É uma mensagem de Deus para o povo dele, ou seja, eu vou contextualizar para os nossos dias aqui. É como se Deus, nós vamos para a igreja agora, tá? Para a igreja. Igreja. Se alguém emprestar dinheiro a alguém da igreja, ao pobre da igreja, da sua igreja, não te haverás com ele como usurário. Não lhe imporeis usura. Deus está proibindo a gente de cobrar usura, de praticar usura, de cobrar juros exorbitantes de um irmão nosso de fé. Deus proíbe isso, tá? E olha só, olha Levítico 25. Levítico 25, a partir do verso 35, eu vou ler para vocês. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Isso aqui é uma ordem de Deus para o povo dele, para a igreja dele. Tá? Se o irmão nosso de fé empobrece, as suas forças decaírem, ou seja, o sujeito empobreceu de não ter condição nem de trabalhar. Ele realmente assim, ele está depressivo. Como acontece com muitos moradores de rua. Né? Não empobrece, o cara falha, ele fica tão deprimido que ele acaba indo para a rua. Ele não paga mais nada, chega uma hora que despejam ele. Né? Então, sustentá-lo-ás. Você vai cuidar desse irmão. Tá? Como estrangeiro e peregrino viverá contigo. A Bíblia está dizendo que se o irmão nosso de fé ficar na pior, nós cuidamos dele. É isso que a gente faz com o dinheiro no contexto da igreja, queridos. Tá? Então, o dinheiro na igreja, ele não é simplesmente para comprar tudo do bom e do melhor porque é para Deus. A gente, quando oferta um dinheiro na igreja, quando a gente dá o nosso dízimo, o que a ajuda diaconal faz? A ajuda diaconal ela vai fazer todo o balanço daquilo, né? E junto com o conselho da igreja, vai decidir quem vai ser ajudado. Quem vai ser ajudado, tá? É para isso que serve o dinheiro dentro da igreja. Depois que não tem mais nenhum pobre necessitado na igreja, não tem ninguém precisando de nada na igreja. Opa, vamos comprar uma bateria nova? Né? Vamos comprar equipamento novo? Né? A gente não costuma ver isso com muita clareza, porque muitas igrejas fazem isso com discrição, tá? Eu posso falar da nossa igreja, né? A nossa igreja ela tem esse cuidado, tá certo? Eu me lembro quando a Laurinha foi diagnosticada com diabetes, ela tinha 11 meses de idade. E a gente tinha decidido financiar um apartamento, porque o aluguel era muito caro em Belo Horizonte. Né? O aluguel dobrou do mês para o outro em Belo Horizonte. E nós não tínhamos recursos para cuidarmos dela.
né? A gente tirou do hospital, levamos para casa, a gente comprou a primeira leva de insumos, a gente levou no melhor endócrino de Belo Horizonte, né? E até hoje, oficialmente, é o endócrino dela, né? E sem condições, né? O pastor fez uma visita lá em casa e eu lembro que a prestação do apartamento, não sei se era R$ 2.100, e eu ganhava R$ 5.000 na época, uma coisa assim. Tá, mais um pouco, uma coisa assim, tá? Eu sei que o pastor falou assim, tá tudo bem agora, né, João? Eu falei, não, na verdade não. Na verdade agora apertou pra gente, né? Mas por quê? Não, porque a conta não vai fechar, né? A gente tem uma prestação aqui, a gente assumiu uma dívida. Nós temos uma prestação aqui que ela já foi arrojada. A gente não se programou para uma doença, né? E nós vamos ter que vender o apartamento. Nós vamos ter que dar um jeito de devolver esse apartamento, vender esse apartamento e alugar de alguma coisa pra gente morar, né? E o pastor, ele comentou com alguns membros, vou resumir para vocês a história, né? Se você fizer a conta do quanto que eu dava de dízimo, R$ 500 de dízimo, né? O apartamento dela começou custando R$ 1.800, R$ 1.900, uma coisa assim, né? Ou 2.000 e poucos reais, eu não lembro direito. Eu sei que assim, era meio que a prestação do apartamento para cuidar da Paula, né? Eu dava R$ 500 de dízimo. O que aconteceu? A igreja bancou o tratamento dela. Bancou, né? Os R$ 500 que eu dei, eu acabei colhendo R$ 2.000 por mês de reembolso com nota que eu apresentei, de insumo e tal. E foi assim por uns bons meses. Até que meu empregador na época resolveu também me ajudar. Aí eu falei, olha, igreja, obrigado, mas assim, a metade do empregador está pagando já. Não, então a gente paga a outra metade. Então a igreja é isso, queridos. A igreja, ela está sempre disposta a ajudar os irmãos que padecem, que precisam de ajuda, né? Eu não estava beirando com esse trecho, né? Graças a Deus, a gente estava longe de mendigar o pão, vamos dizer assim, né? Mas os irmãos, em amor a nós, por amor a Aurinha, né? Nos ajudaram muito. Foi uma bênção de Deus pra gente durante, sei lá, acho que 1 ano e meio, foi assim, tá? E, então, assim, dinheiro é uma bênção, gente. É uma bênção, né? Bom, enfim, estamos falando aqui do empréstimo para os irmãos, né? Então, se o irmão seu cair, você não cobra nem juro e nem ganho dele. Você acolhe ele, né? Até você erguer o cara, tá bom? Isso é igreja, queridos. Isso é igreja, tá bom? Bom, sobre tornar-se fiador. E aí de um estranho, né? Fique claro que é de um estranho. Por quê? Vamos lá. Deuteronômio 23, a partir do versículo 19. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Presta atenção. A gente falou de usura. Usura é até crime no nosso país. Falando de juros, olha só. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Você não empresta para ninguém da tua igreja com juros. Você não faz isso. Ao estranho, cara de fora da igreja, não é seu irmão de fé, ao estranho, emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais possuir. Isso é um mandamento de Deus, queridos. Mandamento. Se você já emprestou dinheiro para alguém da igreja, se você cobrou juros, devolve para o teu irmão os juros que ele te deu. Devolve. Outro trecho, Provérbios 11, versículo 15. E Provérbios 20, versículo 16. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa. Olha só, olha a orientação que Deus está dando para a gente aqui agora. Está dizendo que se você for emprestar para um estranho, você vai emprestar com juros. Mas se você decidir emprestar o teu dinheiro para alguém de fora da igreja, você vai sofrer severamente. E vão te tomar roupa no teu corpo. Então veja, como que a gente lida com dinheiro dentro da igreja? A gente empresta sem cobrar juros. Com alguém de fora da igreja, se você quiser emprestar, saiba que você vai penar com esse empréstimo. Tá bom? Provérbios 17, versículo 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Ou seja, o provérbio, ele já considera que o fiador, por fiador, é de um estranho. Não é de alguém da igreja. Tá? Então, a quem falta entendimento, vai emprestar o dinheiro para o estranho. Então, se você pensa em emprestar dinheiro para alguém que não é um irmão de fé, que não é da sua família, você está lascado. Você está lascado. Tá bom? Isso é o que Deus fala, não sou eu que estou falando. Tá joia? Bom, então, sobre tornar-se fiador, o que a gente conclui aqui? Só se for de um estranho. E saiba que você vai penar para receber esse dinheiro de volta. Né? A gente está falando de uma época
que não existia bancos ainda, né? Não existia sistema monetário, não existia, era uma coisa muito arcaica, né? As pessoas elas tinham que dar umas com as outras para obter alguma coisa, né? Para conseguir alguma coisa. Bom, já está dando quase 1 hora de live. Essa primeira parte, eu vou encerrar com um versículo bíblico para a gente, tá bom? O versículo bíblico é em Provérbios 21, 13. Tá joia? O que a gente está pretendendo aqui, queridos, é construir uma base sólida para a gente aprender a lidar com o dinheiro, né? Então o que eu pego de referência? Eu pego o que a Bíblia tem para mim. É Deus quem sabe o que é melhor para mim com relação ao dinheiro. Então, depois que isso está mastigado e digerido em você, você começa a organizar o seu coração. A gente depois falar de outras coisas, tá joia? Provérbios 21, 13 diz o seguinte: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. E não será ouvido. Tá? Então veja, eu não pretendo aqui dissertar sobre dar dinheiro aos pobres. Eu não preciso fazer isso. Mas o que Deus está falando é o seguinte: olha, se você não ouve o clamor do pobre, quando você clamar no homem, você não vai ser ouvido. Você não vai ser ouvido. Tá? Então, eu vou deixar essa transmissão salva, tá bom? Quem não puder assistir agora, manda para alguém conhecido que ainda padece na mão das próprias concupiscências com dinheiro. E eu creio que isso é uma base para a gente começar a conversar daqui para frente, tá bom? Vamos digerir essas coisas primeiro, tá bom? São coisas muito importantes, são princípios que Deus tem pra gente. E que, se a gente não se apropriar disso, se a gente não começar a enxergar isso, não começar a aplicar isso na nossa vida, as nossas orações não serão ouvidas. Né? Não serão ouvidas, queridos. Não tem jeito. Porque se você não coloca o dinheiro no lugar dele, como você vai colocar Deus no lugar que está sendo ocupado pelo dinheiro? O seu coração ele só pode ter um dono. Só pode ter um dono. Só tem um trono no teu coração. E nesse trono, quem se assenta? É o Senhor Jesus? Ou é o dinheiro? E veja, não é a falta de dinheiro que torna o dinheiro um ídolo. Tá? Não é isso. Não é a falta do dinheiro. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro. E o dinheiro já dominou tudo na vida dela. Tudo. Então não coloque o dinheiro como Senhor. Coloque o dinheiro como servo. Ore a Deus. Fala, Deus, me ajuda. Me ajuda porque, assim, enquanto você não colocar o dinheiro no lugar dele, Deus vai travar algumas portas para você. Porque se você é um filho, uma filha de Deus, se você tem dificuldade para lidar com dinheiro, se você deposita no dinheiro a sua confiança, a tua esperança, se você confia de uma maneira irracional no dinheiro, e Deus te ama, o que Deus pode fazer? Deus pode privar você do dinheiro. Privar você do dinheiro. Para que você se volte para Ele. Deus é tão amoroso com a gente, Ele é tão amoroso com a gente, que Ele não atende todas as nossas orações. Já vamos pensar nisso? Deus nos ama de tal maneira que se Ele atender certas orações, Ele vai dar pra gente uma chave de um carro que vai para um sentido completamente diferente de onde ele está. Né? Então veja, quando o dinheiro deixa de ser um ídolo no meu coração, né? Deus pode de repente começar a me fazer prosperar no dinheiro. Né? A Pamela escreveu aqui, ó, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quebra todos os ídolos nos corações de seus filhos. Todos. Né? Estou falando de dinheiro, pode ser qualquer coisa, pode ser filho, gente. Às vezes você não consegue ter filhos. Tá? Por diversos motivos você não consegue ter filhos. E eu não estou julgando isso em você. Cabe a você essa análise, né? Por que você não está recebendo esse filho da parte de Deus? Porque a Bíblia fala que Deus é quem abre a madre da mulher, né? A gente sabe que tem homens também que precisam ser abertos, né? Tem homens que são estéreis, né? Por que Deus não está dando esse filho? Será que esse filho não tomou o coração de Deus no seu coração? Entende? Então se Deus te ama, Deus quer você como? Deus quer você do lado dele. Deus quer você na presença dele. Para que ele vai te dar algo que vai te afastar dele? Entende? Com dinheiro não é diferente. Então, assim, eu queria te convidar a isso. Para você fazer uma autoanálise, para você se derramar na presença de Deus. Né? Confessa para Deus se você tem esse pecado. Né? Deus, eu confio demais no dinheiro. Eu não tenho paz. Né? Eu não tenho paz. De repente você tem dinheiro, você não tem. Você não pode ter essa confiança no dinheiro. Mas a gente vive num mundo que é tudo... Sim. Mas nós não somos desse mundo. Você e eu não somos desse mundo. Nós não nascemos para continuarmos nesse mundo. Nós somos criados para lutar nesse mundo. A gente viver por fé. Nesse mundo, sim, que tudo é a base de dinheiro.
E Deus pode te dar muito dinheiro em muito pouco tempo. Deus pode te abençoar com um emprego maravilhoso. A sua empresa, de repente você abre uma empresa, você fica muito bem de vida. E você olha pra trás essa cara. Só agora que chegou essa bênção, né? Por quê? Porque ninguém se bênção lá atrás. Ninguém se bênção hoje pra você. Tá? Ok, pessoal? Então o Éder falou ali, onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Perfeito, Éder. Né? Vamos ver aqui, ó. Bom, o que o senhor acha de um conselho de igreja que aí vislumbra fechar o caixa no azul e não se importa com seu pastor e nem investir no reino? É uma visão administrativa, né? Não uma visão de reino, não é verdade? Porque se eu trato a igreja como um CNPJ, como uma empresa que precisa fechar no azul, eu estou tirando da igreja uma autoridade sobre o dinheiro. Ok? Ah, João, mas vai entrar no cheque especial, não tem problema. A gente paga. João, mas vai faltar ali se a gente fizer isso. Não, mas quem cuida da igreja? É o banco que cuida da igreja? É o gerente de banco que cuida da igreja agora? É o Itaú? É o Bradesco, o Banco do Brasil, que cuida da igreja? De quem é a igreja, queridos? De quem é a igreja? A igreja é de quem cuida dela. Então, quando o conselho dessa igreja devolver para o dono dela o cuidado de tudo que está acontecendo aí, as pessoas vão ver a glória de Deus. As pessoas vão testemunhar a glória de Deus. Porque tudo pertence a Deus. Tá bom? Amém. Amém, queridos. Eu quero deixar aqui meu apreço a você que ficou aqui comigo nessa transmissão e pedir para você compartilhar, né? Tira um print e compartilha com quem você conhece, porque é um tema delicado, tem destruído muitos lares, muitos casamentos. Tem muita separação, divórcio acontecendo por causa de dinheiro, por causa de falta de sabedoria em lidar com dinheiro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja uma bênção para vocês essa palavra de Deus para todos nós, né? Deus abençoe vocês, dê uma noite de descanso, muita paz, muita paz. Ora a Deus, conversa com Ele, pede para Ele destronar no teu coração tudo aquilo que é ídolo, inclusive o dinheiro. Pede isso para Ele. A Bíblia fala que se você buscar a Deus em espírito e em verdade, Ele vai te atender. Tá bom, querido? Ele vai te atender. Ore a Deus, ore com fé. E confesse para Ele a sua pequenez, as suas limitações. Ele vai te honrar. Ele vai te erguer. Ele vai ser do jeito dele. Não vai ser do seu jeito. Tá bom? Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor.